noite, Lagoinha. Boa noite, Lagoinha. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. É muito bom, amados, podemos estar mais uma vez aqui reunidos, para adorar o Senhor, para glorificar a Ele, para bendizer o nome dEle. Amém? Eu costumo dizer, querido, que o melhor lugar para nós estarmos é aonde o Senhor Jesus está. Sabe, quando eu sinto e eu percebo a presença do Senhor no ambiente, para mim não tem nada mais prazeroso do que isso. Hoje eu estava em casa ali no meu quarto e na parte da tarde eu resolvi, depois que nós chegamos do almoço, eu fui para dentro do quarto, a Gisele ficou lá na sala, eu falei assim: Senhor, eu quero sentir a Tua presença aqui, Pai. E ali eu comecei a adorar o Senhor, quando veio eu estava chorando, quando veio eu estava rindo, e a presença de Deus inundou aquele ambiente, irmãos, e não tem coisa melhor. Sabe, às vezes nós esperamos estar num lugar como esse para nós sentirmos a presença do Senhor, mas, ei, igreja, é pouco isso. Sabe, é tão bom estar com o Senhor, que nós não devemos esperar estar aqui para estar com Ele. Sabe, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. O Senhor, a presença dEle aqui está palpável. Eu não sei você, mas eu sinto isso. E é algo maravilhoso, querido. A gente está no ambiente onde Ele está no ambiente daquele que nos amou de tal maneira, como diz João 3,16. Nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, você já parou para pensar nesse amor? Você já parou para pensar em quanto o Senhor, Ele ama você? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala a respeito do amor. Ali fala sobre, vamos dizer assim, algumas qualidades do amor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Não precisa abrir, que não é lá que nós vamos ler hoje. Lá diz, se eu não me engano, no versículo 7, diz que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta. Então eu entendo, querido, que o amor, ele nunca desiste. Eu entendo, lendo esse versículo, que o amor, ele tudo suporta, o amor, ele não perde a esperança. E quando eu vejo isso, quando eu leio essa carta, esses versículos que o apóstolo Paulo deixou ali, eu entendo, querido, que Jesus, Ele nunca desistiu de mim, de você. Eu entendo que o Senhor, Ele nunca desistiu da humanidade. Por mais que nós pecamos, por mais que nós fizemos de tudo para se afastar dEle, Ele sempre arrumou um jeito para se aproximar de nós. Mas por quê? Simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ama. Oh, calabaçou. É algo tremendo, querido, nós pensamos sobre esse amor. Nós meditamos sobre isso. Lendo isso, nós vemos aqui algumas qualidades desse amor. Mas eu estava esses dias orando a Deus e buscando ao Senhor, e o Senhor começou a falar comigo sobre um amor que atrai. Sim, um amor que atrai. Por quê? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje?
Eu vou dizer para você o porquê que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui porque o amor de Jesus, Ele me atraiu. O que me atraiu, querido, não foi o que Ele pode fazer por mim. Ele pode fazer muitas coisas por nós, sim ou não? Pode. Amém? Ele é o Jeová Rafá, querido, Ele pode curar você de qualquer tipo de enfermidade aqui e agora. Ele pode acalmar qualquer tempestade ao qual você esteja vivendo agora. Mas não foi isso que me atraiu. O que me atraiu aqui, Marcos, foi o amor de Deus. Se hoje eu sirvo ao Pai, se hoje eu sirvo ao Senhor, querido, é porque o amor dele me atraiu. Não é pelo que Ele pode fazer, é pelo que Ele fez. E o que Ele fez por você, Gabriel, foi te amar, cara. Com um amor incondicional, com um amor que, sabe, não dependia de você para nada, Gabriel. Para nada. Estávamos ali lançados na lama, no pecado, sabe, na prostituição, no vício. E Ele nos amou a si mesmo. Não é um versículo bíblico isso, não está isso na Bíblia, né? Vinde a mim como estás, mas eu creio nisso. Que o Senhor, Ele espera que nós venhamos a Ele como estamos. Agora, não permanecemos dessa forma, né? Às vezes você encontra com aqui, rapaz, Jesus te ama e tal, vamos lá, vamos na igreja, vem para os caminhos do Senhor. Não, tem que parar de beber primeiro, tem que parar de fumar primeiro, eu tenho que, sabe, consertar minha vida. Ei, para, você não tem que consertar a tua vida, você tem que vir como você está. Porque quem vai consertar a tua vida é aquele que te amou, é aquele que te ama, é o Senhor. É Ele que vai nos consertar, querido, porque nós mesmos não podemos fazer nada por nós. Nós não somos capazes disso. Nós somos maus. Amém? Nós somos tendenciosos ao pecado. Nós somos tendenciosos a ser pessoas, sabe? Somos tendenciosos a errar, irmãos. Mas o que nos aperfeiçoa é esse amor que nos aperfeiçoa. Então, o que nos atraiu, querido, o que nos atraiu foi o amor. Porque, como eu acabei de dizer aqui, Ele nos amou de tal maneira. Um dia, eu estava viajando nesse versículo de João 3,16, e eu lendo ali, eu estava lendo, na hora que chegou em João 3,16, e Deus nos amou de tal maneira, eu parei a pensar, como assim de tal maneira? Por que João colocou de tal maneira? Por que ele escreveu dessa forma? E aí, irmãos, eu comecei a viajar mesmo, sabe? Eu comecei a pensar, eu imaginei ali João escrevendo. Escreveu João 1, tal, os versículos, João 2, João 3, versículo 1, 2, 3, tal. Na hora que chegou no 16, se Deus nos amou de... Eu imagino, irmãos, não está isso na Bíblia, é eu viajando, amém? É eu no meu mundo de Bob. Eu imagino que João pegou e largou ali a caneta de pena, a caneta que estava na mão dele ali. Cara, Deus nos amou. Como Ele nos amou? Um amor que, como o marido ama a mulher, como o pai ama o filho, como um filho ama o pai. E talvez João ficou ali, irmãos, horas. Deus nos amou e ele tentando encontrar uma palavra para descrever esse amor. Ele não conseguiu, então ele colocou de tal maneira. Meu irmão, não conseguimos descrever, não tem como, sabe, a gente mensurar esse amor. Não tem. E eu creio que para todos nós aqui está muito claro a respeito disso, que Ele nos amou e ponto. E nós fomos atraídos por esse amor.
Mas o Senhor me mostrou na Bíblia algumas coisas que também atraem ao Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que o Senhor deseja falar comigo e com você nesta noite. O que atrai ao Senhor? Eu vejo na Bíblia algumas coisas que atraem a presença de Deus. Eu vejo algumas coisas na Bíblia que atraem a presença do nosso Senhor. E eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor, quem achou, amém? Diz assim: aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha ele uma irmã, chamada de Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ali distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Somente até aí, querido. Na parte do primeiro versículo que nós lemos aqui, do versículo 38, a parte D diz que Jesus, ele entrou em uma aldeia. Nós aqui nesses versículos não fala o nome da aldeia, mas nós sabemos qual aldeia que é essa. É a aldeia de Betânia. Porque nós sabemos que essa família, que aqui nesses versículos também não relata o nome do irmão mais novo, que era Lázaro, que a Bíblia diz que o Senhor o amava, mas era uma família composta por 3 pessoas, que era a Marta mais velha, Maria a do meio e Lázaro o mais novo. E nós sabemos que essa família, eles moravam em Betânia. E nós vemos, se você olhar na palavra de Deus, querido, nós vamos ver pelo menos só no livro de Mateus, se eu não me engano, nós vamos ver pelo menos 7 vezes Jesus indo a Betânia. Por 7 vezes Jesus vai a Betânia, isso só no livro de Mateus. E aí eu te pergunto, querido, o que atraía tanto Jesus a Betânia? O que tinha em Betânia que chamava tanta atenção do nosso mestre, do nosso Senhor? Algo atraía ele. Nós vemos um episódio que Jesus, ele estava em Betânia, saindo de Betânia, ele passa em um lugar onde tinha uma figueira. Era figueira? Era figueira. Eu confundo figueira com videira. Era figueira. E Jesus chega ali para pegar um fruto e não tinha. E o que ele faz? Ele amaldiçoa e ela seca, amém? Eu confesso para você que ainda estou em dúvida se é figueira ou videira. É figueira, né? Amém. É igual Ló e Jó, irmãos. Eu sou o cara para trocar Jó e Ló. Mas amém. Então, irmãos, ele amaldiçoou aquela figueira quando ele saía de onde? De Betânia. Olhando esse versículo, eu entendo, poxa, ele acabou de sair de Betânia, por que a Bíblia diz que ele estava com fome? A Bíblia diz assim, tendo ele fome, foi à figueira para pegar o fruto para comer. Chegando lá não tendo fruto, ele amaldiçoou aquela figueira e ela seca. Então, ou seja, ele sai de Betânia, ele sai da casa de Lázaro, Maria e Marta, com fome, sim ou não?
Porque a Bíblia diz, saindo de Betânia, ele passa por um lugar onde tinha uma figueira, tendo fome. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus não ia para Betânia porque Marta cozinhava muito bem. Ela podia até cozinhar, irmão, mas ele não ia para lá para pegar o rango. Jesus não era uns crentes igual nós não, né? Porque a gente vai para casa do irmão, já vai pensando em comida, né, irmão? Não é? Mas Jesus não, irmão, não era a comida que atraía Jesus, não era. Ele não ia lá por causa disso, mas eu volto a te perguntar, por quê? O que era que atraía Jesus a Betânia? Nós vemos a Bíblia falar algumas palavras, algumas frases, algumas coisas assim muito peculiares. Existem certas coisas na Bíblia que nós não vemos muitas vezes escrito, né? Uma delas é a palavra Deus dizendo que odeia alguma coisa. A única coisa que nós vemos a Bíblia falando que Deus odeia, quem sabe? Divórcio. É a única coisa que você vai encontrar na Bíblia, Deus dizendo que odeia, é o divórcio. É a única coisa, irmão. Eu não quero entrar nisso não, mas pense nisso. Porque Deus odeia o divórcio. Uma outra palavra que nós não vemos na Bíblia, a única coisa que nós vemos Deus falando que Ele não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Então existem algumas coisas da Bíblia, querido, que nós não vemos muito, mas preste atenção. O que vai fazer a diferença, né, não é o tanto que nós temos de Deus, mas o que faz a diferença na nossa vida é o tanto que Ele tem de nós. Meu irmão, porque, na boa, eu vou falar uma coisa que talvez você pode até não concordar, mas para mim a coisa mais fácil, querido, é eu ter Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que basta eu crer, irmãos. Ele fez toda a parte difícil, Ele fez. Ele fez. Sabe? Mas o problema não é aquele, o que verdadeiramente importa não é o tanto que eu tenho dele, mas é o tanto que ele tem de mim, porque é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E eu lhe pergunto nesta noite, Lagoinha Manhuaçu, o quanto Deus Ele tem de você. Sabe, até onde você tem permitido Ele ir na tua vida? Muitas das vezes limitamos o Senhor, impedimos Ele de completar a obra que Ele tem para fazer em nós, porque a palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Meu amado, a obra de Deus na minha vida ainda não está completa, Ele ainda está fazendo. É por isso que eu entro na intimidade como eu entrei hoje à tarde. Sabe, não é porque... é porque eu quero abrir meu coração, eu quero rasgar o meu coração diante dEle e falar: Senhor, olha, mesmo quando eu estou em pecado, irmão, mesmo se eu errar, eu não preciso, eu entendo uma coisa: o pecado ele não tem o poder de te afastar de Deus, não tem. Que é isso, pastor? Não tem, não tem. Vou mudar aqui. O pecado ele não tem o poder de afastar Deus de você, mas de afastar você de Deus tem. Vou consertar aqui, amém? Mas qual que é a diferença toda? Por que o pecado não afasta Deus de mim? Porque Deus ele não tem problema com o pecado, Ele tem problema com o pecador. Ele quer que você se arrependa. Adão, quando ele pecou, a Bíblia diz que todos os dias Deus ele ia ao jardim para ter um encontro com o homem, todos os dias. E depois que Adão peca, a Bíblia diz que no mesmo horário, como de costume,
o Senhor estava lá no local do encontro, na hora do encontro. Deus não sabia que ele tinha pecado? Sabia, mas ele deixou de vir? Não. Mas o que aconteceu? O homem escondeu, porque quem tem problema com o pecado é eu e você. É eu e você. Quem tem medo de mostrar nudez para Deus é eu e você. É por isso, querido, que nós precisamos de ter a nossa intimidade, o nosso secreto. Sabe, não importa se você tem 1 ano, 10, 15, 20, 30 anos de crente. Se você é um homem ou uma mulher que se diz homem e mulher de Deus, mas não tem o seu secreto com Deus, vou te dizer uma coisa, você está muito longe. Porque é na intimidade, é no secreto, sabe, que a gente mostra a nossa nudez para Ele. É no secreto, é na intimidade, sabe, que Ele nos molda e nos aperfeiçoa. É na intimidade que Ele vem e tampa a nossa nudez. Eu não preciso procurar folhas para tampar a minha nudez diante de Deus. O que Deus Ele espera de nós é intimidade, é relacionamento, é uma entrega total, sabe? Ele nos atraiu com o amor dele, mas agora é nós que precisamos atraí-lo. E eu lhe pergunto, será que nós como igreja estamos atraindo a presença de Deus? Pastor, mas o que precisa, o que é necessário, o que tinha em Betânia que atraía tanto o Senhor Jesus àquele lugar? O que tinha ali? Quando eu fui estudar, querido, sobre Betânia, sobre esta aldeia, eu descobri que não era a cidade que atraía Jesus, e sim 3 pessoas. Uma família que, pelo menos a Bíblia não relata que tinha pai ou mãe. Nós vemos Maria mais velha, Marta do meio e Lázaro mais novo. E aqui nessas 3 pessoas, querido, eu vejo o que atraía Jesus àquele lugar. Lázaro, Maria e Marta. Eu vou falar de cada um para que você entenda o que atrai o Senhor. Primeiro eu quero falar de Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro era aquele que Jesus amava. E com certeza Lázaro também amava Jesus. Quando Lázaro morre, nós vemos as pessoas ir até Jesus falar que o amigo dele havia morrido. Em algumas traduções está que um amigo havia morrido, em outras traduções está dizendo que aquele que você ama morreu, estava doente, quer dizer, tinha morrido ainda não, estava doente. Então, nós vemos que Jesus amava Lázaro, e Lázaro amava Jesus. A Bíblia diz que esse amor, ele era recíproco. Então, eu sei que Lázaro, ele era o mais novo, mas eu quero começar por ele. No capítulo 11 de João diz: Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. O que existia ali, querido, em Betânia, era uma pessoa que amava a Jesus. E eu te pergunto, quanto nós amamos a Ele? Iniciamos aqui falando que o Senhor, sobre o amor dEle por nós. Mas a questão aqui, como eu disse, não é o quanto eu tenho dEle, mas é o quanto Ele tem de mim. Então, eu lhe pergunto, quanto você ama a Deus, querido? Será que amamos Ele de fato? Será que temos entregado a Ele realmente esse amor? O
O que isso tem a ver com relacionamento? Tudo, porque à medida que eu me relaciono, é à medida que eu amo. Se eu não amo uma pessoa, se eu não tenho muita intimidade com a pessoa, meu irmão, quanto mais eu amo, ou quanto mais eu tenho intimidade, é sinal do meu afeto, sim ou não? A gente não tem muita intimidade, a gente não tem muito contato com quem a gente não tem muito afeto. Existem pessoas que nós gostamos, existem pessoas que nós respeitamos, existem pessoas que nós nos relacionamos, amém? O nosso nível de intimidade revela o sentimento que nós temos pela outra pessoa, sim ou não? Quanto mais íntimo eu sou, sinal que eu tenho um sentimento mais forte por aquela pessoa. E é assim com o Senhor, querido. O quanto nós temos amado a Ele, o quanto nós temos nos entregado a Ele. Se eu quero atrair o Senhor, meu querido, se eu quero atrair a presença dEle, eu preciso amá-lo. Como, pastor? Da mesma forma que Ele me amou. E como Ele me amou? De tal maneira. Como Ele me amou, morrendo no meu lugar. Quando Ele me amou, como Ele me amou, abrindo mão da sua glória, da sua majestade, se fazendo homem como eu. Sabe como Ele me amou? É assim, irmãos. Será que nós estamos dispostos a amar o Senhor como Ele nos amou? Abrir mão, irmãos. Quem ama, coloca a pessoa amada na frente da sua vontade. Às vezes tem pessoas casamentos que às vezes fracassam. É por quê? Porque às vezes a pessoa casa para ser feliz, não é? Mas na verdade, uma pessoa que ama, na verdade, a pessoa vai casar para fazer a outra feliz. E quando há esse entendimento nos dois, o casamento tem a maior possibilidade de dar totalmente certo. Por quê? Se tem o Senhor no lar e a pessoa está ali focada em fazer o outro feliz, ele vai ser feliz, consequentemente ele também vai ser feliz e tudo vai dar certo. Mas quando há uma individualidade, quando pensamos somente em nós, está fadado a fracasso. E assim é o nosso relacionamento com o Pai, irmãos. Repita comigo: quem ama, abre mão. Então a primeira coisa que atraía Jesus a Betânia era o amor. Repita comigo: amor. A primeira coisa que atraía Jesus a Betânia era o... Então quem ama se relaciona, gasta tempo junto. E aí entra a segunda personagem, que é Maria. Quem era Maria, irmãos? Maria é aquela que se assentou aos pés de Jesus. Está nos versículos que nós lemos. Marta até ficou chateada, foi falar com o Senhor, porque ela estava trabalhando sozinha, e Maria lá sentada. E não era uma coisa normal naquela época, tá, irmãos? Não era uma coisa normal. Sempre que chega, principalmente quando chegava um rabino, quando chegava um mestre. E Jesus, ele era um rabino. Jesus, ele era um mestre. Não era normal no meio dos judeus. Quando os homens chegavam, ainda mais se tivesse um rabino no meio, os homens se assentavam na sala e as mulheres não ficavam. Não era algo normal. Mas Maria se assenta aos pés. A Bíblia diz que Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, se eu quiser atrair Jesus: quem ama, ouve. Quem ama, ouve o amado. Quem tem ouvido para ouvir, atrai a Jesus. Se eu e você, como igreja do Senhor, querido, não estivermos dispostos a se assentar para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, nós não vamos atraí-lo.
não vamos atraí-lo. Nem todos, querido, que oram, às vezes tem pessoas que oram 1 hora por dia, 2 horas por dia, às vezes ora meia hora. Não importa o tempo que você ora, querido, mas se na tua oração você só fala, você não está ouvindo. Precisamos parar para ouvir o Senhor. Precisamos parar para entender o que Ele espera de nós. Todas as cartas que foram escritas às igrejas lá em Apocalipse, diz lá: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A importância do ouvir, querido, é muito grande. E Jesus, ele era atraído em Betânia porque lá tinha alguém que amava ele, mas tinha alguém também que estava disposto para sentar e ouvir. Havia alguém que estava disposto a sentar para ouvir. E eu quero dizer para você que nesta noite, amado, o Senhor, Ele quer falar com você. Tem muitas coisas que o Senhor deseja falar ao teu coração, mas para isso nós precisamos parar e ouvir Ele. Precisamos ser uma igreja que ouve a voz de Deus. Ah, como eu ouço a voz de Deus, pastor, numa palavra como essa. Sabe, ouvir a Deus, sabe como que a gente ouve a Deus? É você vir para a igreja, vir para um culto como esse, e não vir apenas com, meu irmão, perdoa, amém? Eu sou um pouco da antiga, eu falo até com a minha esposa às vezes, eu sou um pouco da antiga nesse ponto. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Eu gosto de ir para o culto e levar a Bíblia. Hoje em dia, muita gente vem com celular, vem com tablet. Amém, tem a Bíblia ali, você vai ler a Bíblia, né? Beleza, está na bênção. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Vou te falar um negócio. Aqui, ó, você está aí sentado aí com a Bíblia na mão, lendo a palavra ou meditando. Vai chegar uma mensagem aqui para você? Ah, eu coloquei no silencioso, a Bíblia vai vibrar? Não, ou seja, você vai estar aí, nada vai tirar a tua atenção, querido. Agora você está ali no celular, ali quando vê, você está ali lendo a Bíblia, quando vê, chega uma mensagem ali em cima, ali, por mais que está no silencioso, vem falar que você não vai ficar curioso. Ei, irmão, fala para mim, é só eu que fico curioso? É só eu, não é? Então olha aqui, querido, você está aqui para ouvir quem? Então, querido, ah, pastor, mas eu não tenho, então pelo menos coloca no modo avião. Pelo menos então coloca no modo avião. Amém? Isso aqui, querido, são princípios. Às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas não é, querido. Sabe, é a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Se eu estou aqui sentado para ouvir, cair, que eu preciso ouvir. O Senhor quer falar comigo e com você. Você veio aqui para ouvir o Senhor. Então desliga de tudo e vem ouvir, irmão. Precisamos ouvir. Vamos começar uma campanha, irmãos, de todo mundo a partir de hoje vir com Bíblia. É de Deus. É de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, você me fala que eu vou comprar uma Bíblia e vou dar para você. Bom, deixa eu te falar, eu não tenho nada contra a pessoa ler no celular não, tá, irmãos? Mas assim, são pequenas coisas. Ah, é pecado. Não, não é pecado. Amém? Mas é questão de... Se eu entro para o meu quarto, eu entro com o meu celular, porque eu conecto o meu celular na caixa de som, ou então uso a música ali que eu gosto de ter, sempre um louvor, eu amo adoração, igual eu estava lá no quarto, mas sabe o que eu faço, irmão? Eu conecto no Wi-Fi, coloco no modo avião, ponho ele no silencioso, e mesmo assim, se for pelo WhatsApp, ele vai vibrar, né? Mas eu desligo daquilo ali, irmão. Eu desligo, porque eu estou ali para ouvir Ele. E quando o Senhor vê lá de cima e Ele olha, meu Deus, Ele parou para me ouvir, meu irmão, Ele vem. Não aquele olhar lá de cima, lá Pedro, você olha lá o Pedro, olha, Ele me ama e parou para me ouvir. Espírito Santo, nós temos que ir lá. A gente tem que ir lá.
Meu irmão, se nós queremos atrair a presença dEle, querido, nós precisamos parar para ouvi-lo. E eu vou te falar uma coisa, querido, na hora que você ouvir o Senhor, de uma forma tão íntima, você não vai querer nada mais na tua vida. Sabe, existe uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, não deseja estar em outro lugar. E é a pura verdade, irmão. Quem já entrou no Santo dos Santos e sentiu a glória de Deus, não tem coisa melhor, igreja, do que parar. O próprio Senhor Jesus disse, quando Marta foi indagar Ele a respeito de Maria, Ele disse: Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirado. Ei, igreja, escolha a melhor parte. Retira essa ansiedade do teu coração, desliga esse celular, sabe, a tua casa está lá, a tua família está não sei aonde, não importa, o Senhor vai estar cuidando. Se o Senhor não guardar, ninguém guarda mais. Eu quero é Ele, irmãos, eu quero é atrair a presença dEle, é até que Ele venha, é até que Ele venha. A obra de Deus, querido, não começa com as mãos. Tem muita gente que é boa para servir, e eu amo servir, irmãos. E eu amo as pessoas que amam servir. Amém? Eu amo as pessoas que amam servir. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a obra de Deus, ela não começa com as mãos. A obra de Deus, ela começa com o coração, com o amor e com o ouvido. Sabe por quê? Se eu não ouvir, eu vou usar minhas mãos de forma errada. Se eu não ouvir, eu vou fazer o que não é para eu fazer. Eu falei aqui no outro domingo, sabe, que eu fazia parte do Ministério de Louvor, e eu amava, eu amo até hoje. Eu amo até hoje. Eu estou chegando agora, mas daqui a uns tempos vocês vão ver. Eu gosto, eu ainda vou me entrosar com a galera do louvor aí, com os amados do louvor. Eu gosto de chegar para pregar aqui, os irmãos estão aqui, a gente cantar mais um louvor, e eu cantar. Eu amo, irmãos, eu gosto de adorar. Eu amo adoração, amém? Mas se eu não tivesse ouvido para ouvir, eu estaria no Ministério de Louvor até hoje. Pastor, mas não é errado. Irmão, não é questão de ser errado, só não é o lugar que Deus me queria. Você está entendendo o que o Senhor está falando comigo e com você aqui? Uma vez uma pessoa me perguntou, sim, várias pessoas já me perguntaram isso: pastor, como que eu descubro qual é o meu chamado? Eu falei assim: ouvindo a Ele. Porque às vezes a pessoa acha que o chamado dela é a vocação dela, que ela chegou na igreja com a vocação, chegou na igreja com talento. Pode ser, amém? Pode ser, não estou falando que não é, tá? Mas Deus pode mudar. E tem aqueles que chegam na igreja que não tem o talento e acham que tem, né? Era o meu caso, eu achava que eu tinha talento para cantar, mas eu não tinha não. Eu só gostava mesmo. Mas eu fiz aula e tal, aí foi melhorando. Foi melhorando, foi melhorando. Aí até que dava para o gasto depois. Mas não importa como a gente, o que importa é como ele recebe, amém? Porque uma coisa que eu sempre tive, querido, foi um coração em Deus. E é isso que o Senhor espera, irmãos, um coração, uma pessoa que ama Ele, mas uma pessoa que para ouvir. Aí quando começaram a falar comigo assim: Pablo, você tem um chamado pastoral, cara. Deus te chamou para a palavra, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para o ministério da palavra. Eu disse: não, que ministério da palavra o quê? E Deus foi só falando, Deus foi só falando, foi só falando. E eu falei assim: amém, Senhor, deixa eu me render e sentar para te ouvir.
Sabe, porque o Senhor já estava falando comigo há um tempão, e eu continuava igual Marta, ansioso, querendo fazer, querendo servir. O papo estava em tudo eu estava. A igreja estava em construção, estava eu lá, outro dia a gente estava vendo lá em casa a foto, eu com 18 anos de idade, um palito, lá em cima no terceiro andar, lá puxando lata de massa, e aonde, meu irmão, o que era para fazer, eu fazia. Eu queria servir, sempre fui assim, e sou até hoje. Eu amo servir. Mas precisamos parar para ouvir, igreja. Porque é só ouvindo que nós vamos entender o que Ele espera de nós. É ouvindo que nós vamos aprender, sabe, tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Então vira para o irmão que está do teu lado: ei, deixa de ser ansioso. Meu Deus do céu, se uma pessoa falar desse jeito comigo, eu vou ficar mais ansioso ainda. Vira uma pessoa que está lá, diga para ela assim: ei, deixa de ser ansioso e para ouvir o Senhor. Amém. Quem tem ouvido, querido, atrai Jesus. Entenda isso, só é de Deus quando eu faço aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Como que eu sei que Ele mandou fazer? Ouvindo. Eu costumo dizer, para onde Deus aponta, Ele paga a conta, mas Deus, Ele só paga a conta quando é Ele que aponta. Ou seja, Deus só manda a provisão quando é Ele que mandou fazer. Quando Deus manda, querido, ninguém segura. Pastor, mas a luta vem. Os discípulos entram no barco com Jesus e vai para o outro lado. Vamos lá, discípulos. Vamos para o barco, porque agora nós vamos lá para o outro lado. No meio do mar, vem uma grande tempestade. E os discípulos apavorados, jogando água para fora. E Jesus estava onde? Dentro do barco. De boa, dormindo. Uma almofada lá, colocou a cabecinha na almofada e dormiu. E os discípulos lá apavorados. Eles acordam Jesus chega lá em cima, acalma o vento, acalma a tempestade. Eles viram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E Jesus vira para eles e fala assim: homens de pequena fé. Com outras palavras, Jesus estava dizendo aqui: vocês não ouviram o que eu falei lá na areia? Que a gente ia para o outro lado? Vocês não entenderam, vocês não ouviram? Se eu falei é porque nós vamos. Se você está no barco que foi Jesus que te colocou, querido, fique em paz. Fique tranquilo. Amém? É Ele que garante o teu percurso. É Ele que garante a tua viagem. É Ele que garante que você vai chegar do outro lado. Pastor, mas o que eu faço? Ah, meu querido, pergunta ao Senhor onde que você encontra dessa almofada que Ele deitou. Pergunta a Ele onde tem dessa almofada. Qual que é essa almofada, Pedro? É a almofada da confiança, da dependência, sabe? É a almofada que eu coloco a cabeça nela e falo assim: Senhor, eu estou aqui porque eu dependo de Ti. Pode estar rugindo do lado de fora, pode estar soprando do lado de fora, mas eu estou em paz, sabe por quê? Porque eu ouvi Ele mandando eu entrar. Eu ouvi, irmão. Eu ouvi. Então ouça, você entende isso? Jesus descia a Betânia, porque ali tinha quem o amava e tinha quem o ouvia. Quem ama passa tempo junto, quem ama não tem limite de tempo, quem ama quer estar perto, quem ama entrega tudo para o Senhor.
Às vezes me perguntaram, pastor, quanto tempo eu devo orar? Não tem tempo, irmão. Não tem tempo determinado, não. É até Deus falar, é até Ele vir. Então Jesus gostava de estar em Betânia, porque tinha quem o amava, quem o ouvia, mas também tinha a terceira pessoa, que era Marta, quem o servia. Tinha uma pessoa ali que o servia. Então Jesus era atraído até Betânia, porque ali tinha quem amava, ali tinha quem ouvia, mas ali também tinha quem servia. A terceira pessoa, Marta, é o serviço. Amor, por quê? Porque tudo começa no amor. É o fundamento da Bíblia, é o amor. O fundamento do reino de Deus é o amor. Ele não me quis, Ele não te quis porque somos perfeitos. Ele nos quis porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele também nos ouve e trabalha por nós. Ouvir é relacionamento com Deus. É necessário, querido, ter amor, ouvido para começar a servir ao Senhor. Mas é necessário também levantar para trabalhar. Então o que eu aprendo aqui? Primeiro eu amo, sento para ouvir, depois levanto para servir. Essa é a ótica que o Senhor, é isso que Deus Ele espera de nós, querido. É isso que o Senhor espera de mim, de você. Que eu ame a Ele de uma forma incondicional. Que eu ame a Ele de forma de sim, Senhor, olha, eu quero dar tudo. Tudo. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, um irmão perguntou para mim. Virou para mim e falou assim, pastor. Ainda não era irmão não. Estava comendo. Na verdade, essa pessoa, eu estava até numa obra, eu estava evangelizando ela. Hoje essa pessoa é pastor, para a honra e glória do Senhor, ganhamos ele para Jesus, e hoje ele é pastor lá em Juiz de Fora. E na época a gente na obra ali, ele pegou e virou para mim e falou assim, ele já estava indo já na igreja, estava começando a caminhar, e aí ele virou e falou assim, por que Deus Ele quer 10% da gente? É 10%, é oferta, aí começou a falar, né? De alguns lugares aí que, enfim. E ele falando a respeito disso. E aí eu peguei, virei para ele e falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus Ele pede para você e para mim o dízimo? Sabe por que Deus Ele começa pedindo 10%? Porque Ele iniciou da menor parte, ou seja, Ele quer testar o meu e o teu coração. Deus Ele pede 10%, sabe por quê? Porque Ele quer saber até onde você é capaz de ir. Porque na verdade Ele não quer 10%. Então o que Ele quer? Ele quer o teu coração. Porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo. O que Deus Ele quer de nós, querido, não é uma parte. Até porque Ele morreu por você. Ele morreu por você? Ou Ele deu um braço por você? Ele morreu por nós. Ou seja, Ele te amou entregando tudo para você. Existe algo maior do que a tua vida, Kaique? Não. Existe algo maior do que a nossa vida? Não tem, irmão. Tem como eu dar algo que seja maior do que a minha vida para você, Isaac? Não tem, irmão. Não tem. Jesus, Ele deu tudo, Ele se deu por inteiro. Amém? Ele não deu uma parte. Não, Ele se deu por inteiro. Então o que Ele espera de mim e de você é que nós também estejamos dispostos a nos dar por inteiro a Ele. Porque quando eu me entrego por inteiro a Ele, Ele vira para mim e fala assim, ei, não precisa.
Ele vira para mim, ele nos mostra, cara, deixa eu te mostrar uma coisa, eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso da tua finança, eu não preciso de nada, eu só preciso do teu coração. Quando ele vira para aquele jovem e fala assim, aquele jovem rico que chega diante de Jesus, ele vira assim, aquele jovem vira para ele e fala assim: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino? E ele vira para o Senhor, ele vira para aquele jovem e diz assim: vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue. Não, antes, perdão, ele vira para aquele jovem e fala assim: guarde os mandamentos do Senhor. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, tal. Ama o teu Deus, acima de todas as coisas. E aquele jovem vira para o Senhor e diz assim: Senhor, tudo isso eu já faço. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem quando ele diz isso. Por quê? Porque Jesus, querido, ele era Deus. E ele olhou dentro do coração daquele jovem. Ele viu que aquele jovem estava falando verdade. Ele viu que aquele jovem realmente cumpria os mandamentos. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então vai, vende tudo que você tem, depois, dá para os pobres, depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, virou as costas e foi embora. Aí eu te pergunto, será que o Senhor queria realmente que aquele jovem fizesse isso? Eu vou falar para você o que eu acredito. Sabe o que eu acredito? O que eu acredito é o seguinte: que se aquele jovem pegasse e fosse para vender tudo, Jesus virava para ele e falou assim: não precisa. Não precisa. Eu só queria ver aonde está o teu coração. Não foi assim que Deus fez com Abraão? Não é? Foi assim que o Senhor fez com Abraão. Abraão, pega o teu único filho, vá para o monte em Moriá, e ali entrega ele em holocausto a mim. Abraão pegou o filho, levou ele até o holocausto, chegou lá com tudo, o filho virou: pai, está tudo aqui, está o cutelo, está a lenha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E o Abraão vira para ele e diz: olha, Deus preparará para ti o cordeiro. Meu irmão, sabe por que Abraão levou o filho até o holocausto? Porque Abraão sabia que Deus tinha prometido para ele dar uma descendência, e Abraão tinha certeza no coração dele que ele não desceria dali sem Isaque. Abraão tinha certeza que ele não voltaria sem Isaque. Por que eu creio nisso? Primeiro, Abraão vira para os servos quando fica lá embaixo. Ele foi com 2 servos e uma mula, levando as coisas até o início do monte Moriá. Quando chegou ali, na hora que ia começar a subir o monte, ele deu ordem para que os servos ficassem ali. O animal também ficou ali, a mula ficou ali. E Abraão pega o seu filho, pega o cutelo, pega as lenhas e vira para os servos e diz assim: fiquem aqui, que eu e meu filho iremos lá adorar o Senhor e voltaremos. Ele não disse: eu vou lá levar meu filho e volto depois. Não, e voltaremos. Ele tinha certeza que ele voltaria com Isaque. Ah, então ele sabia que Deus não ia matar? Não, talvez ele até pensava que mataria, mas ele sabia que o Senhor tinha o poder para ressuscitar. Olha, foi Deus que me deu. E Deus não é igual o diabo não, irmão, que dá e toma não. Se é Deus que falou, está falado. Se é Deus que deu, está dado. Amém? Deus não vai te dar algo aqui para te tomar ali, não. Deus não vai fazer um negócio desse. E Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, e falou com ele que ele seria pai de uma grande nação. Deus já tinha mostrado ele as areias do mar, já tinha mostrado ele as areias ali do mar, do deserto, já tinha mostrado ele as estrelas do céu, e falou: olha, assim será a tua descendência. E Abraão tinha certeza disso, irmãos. Por isso que ele vira para os servos e diz assim: olha, nós vamos ali adorar o Senhor e voltaremos. Quando o menino indaga ele no meio do caminho, ele pega e fala assim: o Senhor preparará para ti um cordeiro.
Na hora que Abraão levanta o cutelo e vai para sacrificar o menino, o que acontece? O Senhor, um anjo, para Abraão. Tem aqui, vai ali, ó, atrás do arbusto ali tem um cordeiro. Pega ele e oferece esse sacrifício para mim. O que o Senhor Ele quer, irmãos? É o nosso coração. Será que nós estamos dispostos a entregar isso a Ele, para atrair a presença dEle? Atrair a presença desse Deus, irmãos. Eu não estou falando de atrair a presença dEle num culto como esse apenas, não. É de você atrair Ele lá no escritório onde você trabalha. É você atrair a presença dEle lá dentro da tua casa. Sabe, do nada você largar tudo e falar assim: Senhor, o que eu quero agora é o Senhor, Pai. Talvez você tenha tantas outras coisas para fazer, mas você diz: não, eu quero é o Senhor agora. Eu quero parar, eu quero sentar aqui, Pai. Eu quero sentar aqui para te ouvir. Eu quero parar aqui e te ouvir um pouco. Eu quero parar o que eu estou fazendo, eu quero deixar um pouco do que eu estou fazendo, e eu quero ouvir o Senhor. Será que nós podemos ser esse tipo de igreja, sabe, esse tipo de filho e de filha do Senhor que para ouvi-lo? Ah, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu tenho que terminar isso aqui, eu estou fazendo isso aqui agora. Ah, você não entende. Meu irmão, eu sou assim, eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo ali, o que for. Se eu sentir no meu espírito que o Senhor está me chamando, eu paro tudo. Pai, estou indo. Hoje de tarde, na hora que eu cheguei em casa, eu deitei no colchão inflável que a gente colocou lá para... Como é? Como é que se fala quando você está... Ô, gente, fugiu a palavra aqui. Improvisando. Isso. A gente improvisou um colchão inflável lá para ser sofá, né, lá em casa. Aí eu tinha deitado lá, eu já estava com o controle na mão, irmãos. Já ia colocar no Netflix. E eu senti no meu espírito: é hora de eu ouvir. É hora de eu ouvir. O Senhor quer falar comigo. Sabe, precisamos, igreja, ter essa sensibilidade. Pastor, o que o Senhor deseja de nós nessa noite, querido? O Senhor quer trazer você para perto. Meu irmão, o Senhor quer fazer de você, sabe, não apenas uma pessoa que se diz abençoada por Deus, mas Ele quer fazer de você a própria bênção de Deus. Ele quer fazer de você um canal de bênção. Tudo se torna mais fácil quando eu entendo isso. Eu entendo isso. Olha, às vezes você está orando, você está falando: Senhor, mas e aí? Pai, eu não tenho mais, eu já não aguento mais, eu não sei mais o que eu falo com o Senhor. Aí a sua oração começa. O Altmani diz isso. O Altmani, ele diz: a nossa oração começa quando não temos mais palavras para falar com Deus. Porque aí nós calamos e aí Ele começa a falar. Sabe, então fala, apresenta tudo, coloca tudo diante do Senhor, mas para ouvir. Sabe, e depois que você ouvir, meu irmão, levanta e serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Lá em Isaías, abra a tua Bíblia aí para mim, Isaías capítulo 6. Cadê? Já estou terminando. Vou terminar. Isaías capítulo 6. O Ministério de Louvor pode subir aí, se quiser. Amém? Para a igreja achar que eu estou acabando mesmo. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. E eu vou terminar aqui, irmão. Glória. Olha o que diz aqui. Versículo 1. Diz assim, olha: no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi também o Senhor assentado em um alto, subindo o trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Meu irmão, Isaías, ele teve 4 visões. A primeira visão que ele teve foi da glória de Deus, que é esses 3 versículos que nós lemos aqui. Ele teve uma visão da glória de Deus. Aí olha só: e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí olha o versículo 5: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual foi a segunda visão que Isaías teve? Uma visão dele. Ele teve a visão primeiro da glória de Deus. Depois que ele teve a visão da glória de Deus, ele teve uma visão dele mesmo, de quem ele era. Sabe, amado, sempre que nós contemplamos a glória de Deus em intimidade, se você é um homem que ama a Deus, ouve a Ele, serve a Ele, sabe, o Senhor vai te dar a graça para que você veja a glória de Deus. Mas quando nós vemos a glória de Deus também, às vezes o Senhor revela para nós também a nossa condição. Por isso muitos às vezes não querem ter esse tipo de relacionamento, porque não querem ver a sua própria condição. E ele diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu ele mesmo. E a terceira visão que ele teve está no 6 e no 7. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirava do altar uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. A terceira visão que ele teve foi da purificação da cruz no altar. Meu irmão, entenda uma coisa: se você é um homem ou uma mulher que ama a Deus, que ouve a Deus e serve a Deus, então você é uma pessoa que tem intimidade, e essa intimidade vai revelar a glória de Deus para você. Essa glória vai revelar para você quem você é. Mas ei, Deus não vai deixar você desse jeito. Ele vai trazer a purificação para você. Você entendeu por que eu falei que Deus ele não tem problema com o pecado? Sabe por quê? Deus ele não tem um plano B a teu respeito. Ele não tem um plano B a teu respeito. Ele já tem o escape para você. Qual que é? A purificação, a santificação, a cruz. Por isso que ele morreu na cruz e ressuscitou, querido. Por isso que ele nos amou de tal maneira. A Bíblia diz lá em João: ele nos amou de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, se você ama o Senhor, você não vai perecer, você vai ter a vida eterna. Aleluia. Deus não tem uma vida de dor e sofrimento para mim, para você, querido. Não. Agora, por que ele faz tudo isso? Por que ele deu essa visão a Isaías? Por que Isaías viu a glória? Por que Isaías viu o estado dele? Por que Isaías viu ele sendo purificado? Para a quarta visão, que é o serviço. Para a quarta visão, que está aqui, olha, no versículo 8. Isaías diz assim, olha: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se coloca de pé, igreja. Sabe por que o Senhor trouxe você aqui nesta noite? Para que você possa ser uma atração, para que você atraia Jesus. Sabe por que o Senhor trouxe você aqui hoje? Porque Ele quer que você seja, que você tenha a qualidade de Marta.
servir ao Senhor. Sabe por que o Senhor trouxe você aqui hoje? Porque Ele quer despertar você para o serviço. Talvez você está aqui e você não tem feito nada. Talvez você está parado, você está achando que está de boa assim. Mas o Senhor quer despertar você. O Senhor quer levantar as Martas de Lagoinha, Manhuaçu. As Martas que vão se unir, que vão se juntar para ganhar essa cidade para Jesus. Precisamos das Martas. Porém, o Senhor precisa de uma Marta que não é ansiosa, mas uma Marta que tem a qualidade também de Maria, que sentava para ouvir, que tinha intimidade, que tinha o desejo pela presença, que tinha o desejo para ouvir o Senhor, que tinha o desejo de crescer na palavra. Mas não apenas uma Marta e uma Maria que serve e ouve, mas uma Marta e Maria que tem a qualidade de Lázaro, que ama ao Senhor acima de tudo, a ponto de... Sabe o que eu entendo aqui, querido? Sabe o que eu aprendo com a vida de Lázaro? Que quem ama, atrai. Olha só, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Por que que ele ressuscitou? O que fez Jesus ressuscitar? O amor dele por mim e por você. Agora, o que fez Lázaro ressuscitar? O amor de Lázaro por Jesus. Jesus não se preocupou porque ele estava doente. O teu problema para Jesus não é nada, entenda isso, igreja. A tua dor para Jesus não é nada. Ele tem o poder para solucionar isso. Ele tem o poder para te curar. Ele tem o poder para te salvar. Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele tem o poder para mudar a tua vida. Agora isso só vai acontecer se eu amá-lo o suficiente para atrair no momento certo de me ressuscitar. Sabe por quê? Porque todo aquele que ama é um agente de milagre. Meu irmão, Lázaro, o que Jesus fez na vida de Lázaro, espalhou em Betânia, espalhou nas cidades vizinhas. Aquilo ali virou um testemunho, virou algo que assim impactou aquele lugar todo. Meu irmão, se você ama verdadeiramente o Senhor, você precisa entender uma coisa: o Senhor, Ele vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer algo na tua casa, que vai impactar, não é apenas você, sabe, que não vai mexer apenas com a tua estrutura ou com a tua família, não, mas vai mexer com a cidade inteira, porque através da tua vida, querido, Ele quer alcançar a tua casa, a tua família, o seu vizinho, a sua escola, o seu trabalho, a sua cidade, a sua geografia. Mas para que isso aconteça, eu preciso entregar ao Senhor nesta noite, querido. Entregar a Ele o que é a minha vida. E eu não sei, eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, mas o Senhor ministrou no meu coração que existem pessoas aqui que servem ao Senhor. Existem pessoas aqui que ouvem ao Senhor. Existem pessoas aqui que amam o Senhor. E aí eu perguntei ao Senhor: Senhor, então qual que é o problema? Se tem quem ouve, se tem quem ama e se tem quem serve. O Senhor pegou e falou comigo assim: eu preciso de pessoas que me amam, que me ouçam e que me servem. Eu não preciso apenas de uma Marta. Eu não preciso de pessoas que sejam Marta. Eu não preciso de pessoas que sejam Lázaro. Eu não preciso de pessoas que sejam Maria. Não, eu preciso de pessoas que sejam Lázaro, Marta e Maria. Eu preciso de pessoas que sejam Lázaro, Maria e Marta. Eu preciso de pessoas que sejam Lázaro, Maria e Marta. Eu preciso de pessoas que me amam, que me ouvem e que me servem.
essa palavra falou com você. Talvez você ouve e serve, mas você sente que você não está amando como deveria. Talvez você está aqui nessa noite, você ama, mas você não está servindo, sabe? E o Espírito Santo falou no teu coração, que olha, eu posso servir mais, eu posso servir mais. Talvez você está amando e servindo, mas você não está ouvindo. Até hoje você não sabe qual é o teu chamado. E eu quero orar por você aqui nesta noite. Eu quero orar por você. Se você nesta noite, querido, deseja ser não o Lázaro, mas o Lázaro, Maria e Marta, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar e nós vamos declarar, porque nós vamos viver um novo tempo nesse lugar. Nós vamos viver um novo tempo nessa cidade, sabe? Nós vamos impactar Manhuaçu, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor, sabe? Mas o Senhor, Ele espera mais de mim, sabe? Eu sei que tem homens aqui, sabe, que também precisam entregar. Talvez você está aqui nessa noite e você entendeu a primeira parte da mensagem, que falou sobre o amor do Senhor por você, e talvez você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, mas hoje você deseja entregar para Ele a tua vida. Eu gostaria que você fizesse um sinal aí para a tua mão, que eu quero orar por você. Se nesta noite você gostaria de entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão onde você está, eu quero orar para a tua vida. O Senhor, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Talvez você quer se reconciliar com o Senhor. Não saia daqui, querido, da maneira que você entrou. Enquanto o louvor vai ser entoado, eu convido você a vir aqui à frente. Você que deseja ser Lázaro, Maria e Marta. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser Betânia. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada,
Traz a vida ao sepulcro, faz de nossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, dá beleza às cinzas, traz vergonha em glória, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor